Nos últimos meses, os Estados Unidos têm testemunhado uma escalada alarmante de abusos cometidos por agentes de imigração, com cenas que lembram tempos sombrios da história. As imagens que circulam nas redes sociais mostram cidadãos sendo agredidos, famílias sendo separadas em plena luz do dia e imigrantes sendo levados à força por agentes do Serviço de Imigração, muitas vezes sem qualquer explicação clara. O que antes parecia acontecer apenas nos bastidores, agora está escancarado diante de todos. E mesmo assim, parece não haver um movimento concreto para impedir que isso continue. Em Portland, Oregon, o caso de Amanda Sebi tornou-se símbolo dessa violência institucionalizada. Ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, Amanda estava apenas filmando uma operação de imigração em via pública, exercendo seu direito constitucional à liberdade de expressão. Sem aviso, foi empurrada, derrubada e teve o rosto prensado contra o chão com brutalidade. As imagens mostram uma mulher indefesa, em visível desvantagem física, sendo tratada como uma criminosa perigosa por agentes do próprio Estado. O mais alarmante é a ausência de qualquer diálogo. Nenhum aviso, nenhuma ordem, apenas a violência direta e imediata. Amanda, com hematomas visíveis no rosto, relatou que não teve chance de reagir ou sequer entender o motivo da agressão. Enquanto isso, em Chicago, cenas de puro desespero se desenrolaram nas margens da rodovia I-55. Testemunhas registraram agentes parando carros, arrastando pessoas para fora e detendo-as à força. Em alguns vídeos, é possível ouvir pessoas gritando que os direitos dos detidos estavam sendo violados, que não havia mandado, explicação ou identificação clara. A resposta dos agentes: mais violência e intimidação. Em outro caso, em pleno Millennium Park, uma família inteira foi separada no meio da rua. Crianças chorando, pais sendo empurrados para dentro de veículos oficiais e espectadores chocados sem entender o que estavam presenciando. Tudo isso em plena luz do dia, diante de câmeras e celulares. Se isso acontece diante dos olhos de todos, o que acontece nas sombras, onde não há gravações? No Alabama, outro vídeo chocante mostra um homem completamente imobilizado sendo agredido por um agente. Preso no chão, com 2 agentes o segurando, ele recebe um soco violento na cabeça sem qualquer justificativa plausível. A justificativa oficial foi uma tentativa de fuga após uma parada de trânsito. Mas o vídeo revela um cenário que ultrapassa qualquer necessidade operacional. Trata-se de pura violência gratuita. As autoridades locais afirmam estar investigando o caso, mas nenhuma punição foi aplicada até agora e os agentes envolvidos continuam em serviço. A crueldade dessas operações não se limita às ruas. Em Los Angeles, um casal recém-casado compareceu ao que acreditava ser a entrevista final para a concessão do green card da esposa. O funcionário responsável olhou nos olhos deles e disse que tudo estava indo bem. Em seguida, pediu que a mulher o acompanhasse para tirar cópias de documentos. Ela nunca mais voltou. Foi detida imediatamente sob a alegação de ter faltado a uma audiência judicial em 2019, algo sobre o qual ela sequer tinha conhecimento. Levada primeiro a um centro de detenção na Califórnia e depois transferida para o Arizona e finalmente para a Louisiana, a mulher corre agora o risco de deportação imediata. Seu marido descreve a sensação de ter sido enganado e traído por um sistema que promete justiça, mas age de maneira oposta. Documentos legais essenciais para sua defesa estão sendo retidos e o tempo corre contra eles. Esses episódios são apenas a ponta de um iceberg que se estende por todo o país. Organizações de direitos humanos alertam que milhares de imigrantes desapareceram após serem levados para centros de detenção. Muitos podem ter sido deportados sem o devido processo legal, outros podem ter morrido em centros superlotados, e há quem suspeite de mortes deliberadamente ocultadas.
A falta de transparência e a ausência de dados concretos tornam quase impossível entender a verdadeira dimensão do problema. Há relatos de mais de 20 pessoas mortas em instalações de detenção nos últimos anos, mas o número real pode ser muito maior. O que vemos é um padrão. Em cada um desses casos, a lógica não é a aplicação da lei, mas sim o uso do medo e da força como ferramentas políticas. O governo anterior, liderado por Donald Trump e figuras como Stephen Miller, incentivou abertamente práticas mais agressivas contra imigrantes. Mas o que começou como retórica política parece ter evoluído para uma política institucionalizada de intimidação. As ações não se limitam mais aos imigrantes em situação irregular. Cidadãos americanos de pele mais escura também têm sido alvo dessas operações, confundidos ou simplesmente tratados como suspeitos por causa de sua aparência. A crueldade se manifesta também nas consequências indiretas dessas políticas. Ao cortar programas internacionais de assistência, como os que forneciam tratamento contra o HIV e distribuição de alimentos em países vulneráveis, o governo contribuiu para a morte de milhares, possivelmente milhões, de pessoas em todo o mundo. Isso sem contar os que foram deportados de volta para países dos quais fugiram por perseguição, apenas para serem mortos. Torturados ou violentados ao retornarem, a sociedade precisa encarar de frente o que está acontecendo. Não são incidentes isolados, não são excessos ocasionais. É um sistema inteiro operando sem supervisão adequada, autorizado a agir com violência e impunidade. Enquanto isso, a população se acostuma. As imagens chocantes perdem impacto com o tempo. A cada novo vídeo, a indignação dura menos. E é exatamente isso que permite que o abuso continue crescendo. O silêncio e a apatia coletiva. Essas cenas expõem a realidade nua e crua de um país que se orgulha de sua liberdade e justiça, mas que, ao mesmo tempo, permite que agentes do Estado ajam como milícias armadas contra os mais vulneráveis. A pergunta que permanece é: até quando isso será tolerado? Até quando famílias serão destruídas em plena luz do dia, cidadãos serão agredidos por exercerem seus direitos e pessoas desaparecerão sem deixar vestígios? A história já mostrou que a violência institucional não para por conta própria. Ela precisa ser contida. Isso só acontece quando a sociedade deixa de aceitar o inaceitável.